Amém. Que o Senhor seja exaltado nessa noite. Amém. Uma salva de palmas do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o seu celular, pastor. É seu? Amém. O pastor já fez praticamente uma introdução da palavra no momento do dízimo e da oferta. Amém. A palavra do Senhor me entregou para ministrar nessa noite. O tema dessa palavra é: deixa Deus agir em sua vida. Amém? O Senhor tem que reinar em nossas vidas, assim como o pastor Magno nos falou. Vou fazer aqui uma pequena introdução e contar um relato de um livro que eu li. O livro se chama Marcados pelo Espírito e o relato é do próprio autor. O nome dele é Farley Labatut, mas ele diz assim, no relato dele: sempre busquei ter muito bem estabelecido em meu coração aquilo que considerava certo e o que considerava errado. Isso é muito importante quando falamos de doutrinas bíblicas. Elas nos trazem os parâmetros de Deus, mas de maneira fácil e rápida introduzimos no meio das doutrinas bíblicas dogmas que são carnais e geralmente baseados em nossa limitada experiência pessoal. Deus, em sua maravilhosa graça e misericórdia, me levou a um tempo de confronto com a sua verdade. Deus me colocou em várias situações que bateram de frente com as minhas regras, minhas verdades carnais, e fizeram desmoronar o castelo de areia que construí, onde eu sabia tudo o que Deus fazia ou não fazia. Além disso, Deus me levou para a sua palavra e me confrontou com ela, me mostrando que os parâmetros e regras convenientes que eu havia criado estavam longe de refletir a verdade. Esse é o relato dele. Ele inicia esse livro com esse relato. Então eu extraí dois ensinamentos desse texto aqui. Primeiro, os homens, nós, as pessoas, nós criamos dogmas. O que é dogma, Alexandre? Ele falou sobre dogma. Dogma é um termo de origem grega que significa literalmente o que se pensa é verdade. Então, na maioria das vezes, nós, o ser humano, nós temos isso em nós. O que eu penso é verdade. O que o pastor está falando, não. O que o meu líder está falando, não. O que o meu chefe está falando, não. É o que eu penso que é verdade. Então, normalmente a gente cria esses dogmas. Então, os homens, nós criamos esses dogmas acerca do que sabe e não deixa Deus, e não deixa o Espírito Santo agir e transformar a sua visão e a sua vida. Segundo, nos confronta com a sua palavra. Muitas vezes vemos, ou nós mesmos já nos pegamos em pensamentos, ou até mesmo falamos que já sabemos de tudo sobre Deus. Eu já vivi isso na minha vida. Na nossa caminhada cristã, quando a gente chega, senta numa cadeira para escutar uma palavra, o pastor vem e fala: abre Marcos 3. Você fala: não acredito numa coisa dessa, o pastor vai ministrar isso novamente. Eu já escutei umas 10 palavras a respeito desse texto. Já sei tudo. Quantos de nós já não falamos isso? Que conhecemos a Bíblia de capa a capa, que as Escrituras não têm mais nada a acrescentar nas nossas vidas, que a palavra que o pastor vai ministrar, você já ouviu? Você já sabe tudo sobre aquele texto? Então o que o Senhor quer deixar para nós nessa noite é: deixa Deus agir. Não deixamos Deus ser o nosso Senhor, na maioria das vezes. Depois dessa introdução, vamos para a palavra. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai amado e Pai querido, obrigado, Senhor Jesus, por mais essa noite que estamos aqui, Senhor, na sua casa. Obrigado, Senhor, por nos trazer em segurança, Pai. Obrigado por ter nos separado para estar aqui nessa noite, para receber essa palavra que virá direto do trono do Senhor. Nós queremos sim, Pai, nessa noite deixar o Senhor agir nas nossas vidas. Nós queremos que caia por terra todo o dogma que nós temos incutido nos nossos corações, nas nossas vidas. E nós queremos deixar o Senhor reinar do seu trono. Então venha, ó Espírito Santo de Deus, sobre as nossas vidas nessa noite. O Senhor tem total liberdade para passear em nossos meios. Vai tocando a vida de cada um que aqui está nessa noite, Pai. Toca também a vida daqueles que não puderam estar aqui nessa noite, Pai. Para quando essa palavra chegar até a vida deles, Pai, eles sejam tocados também pela sua palavra. Glória a Deus. O texto que o Senhor me entregou para nós meditarmos
acerca dessa palavra está lá no livro de Jeremias, do profeta Jeremias 13. Nós vamos ler do versículo 1 ao 11. Jeremias 13, do versículo 1 a 11, a palavra do Senhor diz assim: Assim me disse o Senhor: Vai e compra-te um cinto de linho, e põe-o sobre os teus ombros, mas não metas na água. E comprei o cinto conforme a palavra do Senhor, e o pus sobre os meus ombros. Então me veio a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo: Toma o cinto que comprastes e que trazes sobre teus ombros, e levanta-te, vai ao Eufrates, e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Fui, pois, escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. E passados muitos dias, me disse o Senhor: Levanta-te, vai ao Eufrates e toma dali o cinto que te ordenei que escondesses ali. Então fui ao Eufrates e cavei, e tomei o cinto do lugar onde havia escondido, e eis que o cinto tinha apodrecido, e para nada prestava. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor: Do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a grande soberba de Jerusalém. Este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a teimosia do seu coração, e que anda após deuses alheios para os servir e para os adorar, será tal como este cinto, que para nada presta. Pois assim como se liga o cinto aos lombos do homem, assim eu ligarei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e por nome, e por louvor, e por glória, mas não quiseram ouvir. Palavra dura, né? Vemos aqui nesse ato profético, eu gosto muito dos atos proféticos da Bíblia, que o Senhor direciona Jeremias a comprar um cinto de linho e a vestir esse cinto de linho. Então ele compra o cinto de linho e ele veste o cinto. Para entendermos melhor, o cinto de linho era uma roupa de baixo, que ia até a altura das coxas. Mais tarde o Senhor direciona Jeremias a esconder esse cinto de linho no Eufrates. Quando o Senhor direciona Jeremias a retirar esse cinto de linho, ele já estava apodrecido. O que o Senhor estava mostrando para ajudar através desse ato profético feito por Jeremias? A parábola ou o ato profético nos ensina que qualquer objeto é de valor somente quando usado para o seu propósito planejado. Um cinto de linho confeccionado para ser usado ao redor da cintura de um homem não terá utilidade nenhuma, alguma se for enterrado numa terra úmida e não for lavado e cuidado. Esse cinto certamente ficará sujo, apodrecido e imprestável, como nós vimos que ficou esse ato profético. Da mesma forma, Judá é inútil como nação, a não ser que esteja disposta a cumprir o propósito de Deus para ela. O propósito do coração significa o caminho da sua própria escolha orgulhosa. O texto refere que Judá é tão moralmente corrupta quanto o cinto de linho de Jeremias, que ficou ali fisicamente apodrecido e deteriorado. O pecado deteriora as sensibilidades morais do homem e o reduz a um objeto inútil, não servindo mais para nada. Infelizmente nós vemos isso se a gente pegar a Cracolândia. Olha como esses homens ficam quando deixa que o pecado se achegue na vida deles. Se a gente pegar os prostíbulos aí, os bordéis, olha como as mulheres ficam quando o pecado chega na vida delas. E a gente poderia ficar aqui, passar a noite citando vidas deterioradas. Por quê? Porque não obedeceram a palavra do Senhor, porque não deixaram Deus agir na vida deles. Deus tinha amarrado Israel em torno de si. A palavra fala isso, que Deus tinha amarrado Israel em torno de si, mesmo por meio de um relacionamento de aliança tão próximo e íntimo, quando um homem amarraria um cinto de linho ao redor da sua cintura. Ao ponto de intimidade que Deus tem para conosco, quando nós seguimos a palavra dele, quando nós andamos de acordo com as escrituras dele. Ele diz que ele anda como um cinto de linho no corpo de um homem. Olha a intimidade que nós podemos ter com o nosso Deus. É um pensamento comovente lembrar que Deus se veste com aqueles que professam segui-lo. Apesar dos privilégios especiais que a aliança trazia, Judá falhou em cumpri-la. E quantos de nós
às vezes não temos falhado? Como nós vemos pessoas falhando? Consequentemente, como um homem joga fora um cinto de linho inútil, assim Deus vai desfigurar o orgulho de Judá ao lançá-lo para fora do seu país. Nós vemos aqui que o povo caiu porque se afastaram do Senhor. Deixaram os soberbos levarem a andar segundo seus propósitos, os propósitos de seus corações. O verdadeiro servo de Deus não pode e não deve deixar que nada tire o lugar de Deus em suas vidas. O começo está sendo cajadada, mas calma que no fim vai ter mais cajadada. Estou brincando. Mas a palavra tem que cortar nas nossas vidas. E cortou já na minha vida. Quando o Senhor diz no texto ao povo que eles estavam servindo a outros deuses e se inclinando a outros deuses, e nos compara aquele cinto podre estragado, Ele está nos exortando que somente Ele é Deus de nossas vidas. E quantas vezes levantamos outros deuses em nossas vidas? Quantas vezes idolatramos outros deuses? O pastor acabou de falar aqui agora, no momento de dízimo da oferta, quando nós adoramos mais ao dinheiro do que a Deus, nós estamos adorando a outros deuses, ao Deus Mamão. Quando nós não entregamos a nossa área financeira, quando nós não entregamos a nossa vida financeira na mão de Deus, nós passamos a adorar mais ao dinheiro do que ao Deus que nos entrega todo o sustento, todo o suprimento. Quando adoramos ou amamos mais os nossos cônjuges, filhos ou família do que a Deus, nós estamos levantando deuses. Meu filho não. Faço qualquer coisa, mas se mexer no meu filho, eu sou capaz de até matar. Quem já não viu uma mãe falar isso? Quando adoramos ao nome mais a algum bem do que a Deus, estamos criando uma idolatria. Estamos amando mais a criação do que o Criador. Nós temos que amar mais o Criador do que a criação. Como nós vimos em Jeremias 13:11, o texto fala: pois assim como se liga o cinto aos ombros do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e por nome, e por louvor, e por glória. Mas o que aconteceu? Eles não quiseram ouvir. Nosso Deus quer ser nosso Senhor. Quantas vezes não queremos fazer o trabalho e tomar as decisões sem o direcionamento dele, não é verdade? O Senhor quer que toda a nossa vida esteja entregue em suas mãos. Eu ia pedir para colocar uma cadeira aqui, mas acho que esse banquinho serve. Eu ia chamar a Nete para sentar aqui, mas não vou chamar. Deixa ela sentar aqui. Antes vamos fazer uma oração. Feche seus olhos e repita comigo. Senhor, coloco diante de Ti a minha vida. Coloco todas as áreas de minha vida em Suas mãos. Que o Senhor venha reinar e me direcionar em todas as áreas da minha vida. Que o Senhor tenha total controle e poder de decisão. Pois eu sei, e a Sua palavra me ensina, que os Seus sonhos e planos são maiores do que os meus. Amém? Vamos lá. O que significa essa cadeira aqui? Vamos dizer essa cadeira, não, o carrão, que está representando uma cadeira ou um trono. Vamos dizer que esse carrão representa o trono das nossas vidas. Então aqui está o trono da minha vida, onde por muitas vezes eu sento e reino, onde o Magno senta e reina, a Nete, todos os irmãos sentem e reinam. É isso que o Senhor quer? Em um momento qualquer, eu resolvo tomar uma decisão e entrego esse trono para Jesus Cristo. Eu peço para Deus, eu peço para o Espírito Santo reinar. O Senhor vem, eu me retiro do trono, eu me retiro do comando da minha vida, do que eu acho que eu sei, dos dogmas que eu criei, e deixo o Senhor sentar e reinar na minha vida. Então o Senhor senta, Ele passa a reinar o trono das nossas vidas. Então imagine Deus sentado aqui nessa cadeira, que é o trono das nossas vidas.
Em um momento qualquer, eu resolvo tomar uma decisão por si próprio. O que acontece quando eu resolvo tomar uma decisão? Eu tiro o Senhor do trono. A palavra diz que esse que tua porta e bate. Se você abrir, eu entro aí. Se eu falar, eu vou reinar, o Senhor vai sair. Então faça o que você quiser, filho. Faça o que você quiser. Muitas vezes a gente chega e fala para o Senhor, dá licença para eu sentar nesse trono? Por alguns minutos, ou por algumas horas, ou até por alguns meses. Não, deixa que com a minha esposa eu decido. Eu vou tomar conta. Com o meu marido, eu. Não vou escutar o Senhor. Na minha área financeira, eu vou ficar sentado nesse trono, reinando, cuidando. Então a gente passa a tirar o Senhor do trono. A gente passa a sentar no lugar que é onde o Senhor está sentado e reinando. Ou por muitas vezes a gente fala para o Senhor, né? Dá uma beiradinha aí, Senhor. Calma aí. Sentar do lado do Senhor aqui, ó. Não é melhor que a gente fizesse dessa forma? Você não acha melhor? Não é melhor eu fazer assim? Quantos de nós já não fizemos isso? O Senhor nos dá uma direção e a gente vem, mas Senhor, e se eu? Não é verdade? Esse que a gente acabou de ler, o versículo 11 diz: pois assim como se liga o cinto aos lombos do homem, assim eu ligarei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e por nome, e por louvor e por glória. Mas vocês não quiseram ouvir. Vocês não quiseram que eu reinasse na vida de vocês. Vocês me tiraram fora. Vocês tomaram a decisão por vocês próprios. Vocês não oraram, vocês não buscaram. Vocês que decidiram. É forte, né? Mas é verdade. O Senhor quer ser o nosso Senhor. Temos que deixar o Senhor reinar. Temos que deixar o Senhor agir nas nossas vidas. No versículo 10, o texto diz: esse povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras e caminha segundo a teimosia do seu coração. As palavras duras, né? Mas é culpa do Senhor? Não. É culpa de nós, das nossas atitudes. Não é o Senhor que nos pune. Quantas vezes eu já ouvi as pessoas falar: ah, Deus me pune, Deus toda hora está me punindo. Deus não nos pune quando não ouvimos a sua voz ou quando tiramos Ele do trono. Quem nos pune somos nós mesmos, pois temos o manual de nossas vidas, que é a palavra do Senhor. O Senhor deixou tudo escrito aqui: não adulterarás, não roubarás, não pecarás. Então, quando eu faço algo ao contrário, é Deus que está fazendo? Não. Daí o Senhor fala quais são as consequências do meu erro. Está aqui escrito quais são as consequências. Por muitas vezes a gente põe a culpa no Senhor. Quem nos pune somos nós mesmos, pois temos o manual de nossas vidas, que é a palavra do Senhor, e não seguimos. O Senhor nos ministra e nos direciona e quer reinar em nossos tronos, e nós não o deixamos. Aí as coisas começam a acontecer em nossas vidas e por muitas vezes atribuímos a Deus, ao Senhor, e temos que parar e pensar, irmãos: será que o Senhor está no trono de nossas vidas? Não, tesouro. É Ele que está reinando? Nós temos nos esforçado para guardar e cumprir tudo que está escrito no livro da lei? Deus tem sido nosso Senhor em todas as áreas de nossas vidas? Ou tem um dedinho ou uma mãozinha nossa em algumas áreas? Salmo 100, no versículo 3, diz assim: sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Aleluia. Obrigado, Senhor, por nos fazer. Obrigado por sermos rebanho do seu pastoreio. Nos ensina assim, Pai. Nos exorta. Venha com uma palavra que corta as nossas vidas. Porque nós queremos deixar o Senhor reinar nas nossas vidas.
Não podemos limitar o agir de Deus. Ele é Deus e Ele sempre será Deus. Ele nunca falhou e nunca falhará. Sim, Deus insiste em nos mostrar que quando as nossas forças acabam, quando a situação aperta, quando não há mais nada que possamos fazer, quando precisamos de sua intervenção ou quando precisamos de um milagre, algo lindo acontece. Obrigado, Senhor. Deus intervém com o seu sobrenatural. É exatamente assim que Deus age, pois Ele quer nos mostrar que Ele é e sempre será Deus. Aleluia, Pai. Não espere coisas comuns de um Deus que faz maravilhas. Vou repetir. Não espere coisas comuns de um Deus que faz maravilha, igreja. Não espere coisas pequenas de um Deus grandioso. O poder de Deus é manifestado quando o possível aos olhos humanos, aos nossos olhos, deixa de ser possível, deixa de ser uma possibilidade. Daí Deus, que é poderoso, Ele passa a agir o improvável. E é tão bom quando isso acontece, né? Quando as coisas impossíveis aos nossos olhos se tornam possibilidades, quando estamos no centro da vontade de Deus, quando deixamos Deus nos direcionar, quando deixamos Deus agir nas nossas vidas. Igreja, irmão, se as suas esperanças se foram, saiba, a esperança de Deus não tem fim. Se a sua alegria foi embora, saiba, Deus é fonte inesgotável de felicidade. Se você alguma vez foi abandonado, saiba, Deus estará sempre contigo, sempre ao seu lado. Se você foi decepcionado, saiba, Deus só vai te surpreender. Se alguém te traiu, eu acho que quem nunca foi traído, né? Saiba, Deus é fiel em todas as suas promessas. Ele é um Deus em todo tempo, Ele é Deus a todo tempo, Ele tem um sólido domínio sobre todo o nosso futuro. Ele sabe do que nós precisamos e Ele quer nos dar vitória. Basta a gente acreditar e deixar Ele reinar. Para isso precisamos reconhecer que Ele é o Senhor e deixar Ele ser Deus em nossas vidas e nas situações que precisamos de sua intervenção. Aleluia, Pai. Precisamos deixar Deus no trono. Vamos parar de tirar Deus do trono das nossas vidas. Vamos deixar Ele sentado e reinando. Vamos parar de pegar uma pegadinha do nosso Deus. E se eu falo de mim também, eu também sou homem, sou falho, sou pecador. Enquanto o Espírito Santo ministrava essa palavra, enquanto o Espírito Santo entregava essa palavra, eu fui vendo alguns momentos da minha vida que eu pego uma beirada do trono, que eu tiro Deus também do trono da minha vida. Perdão, Pai. Peço perdão. Te ajude dessa forma, Senhor. Nos perdoa, Pai, por agir desse modo. Perdoe a sua igreja, Senhor, por agir desse modo, Pai. Que o Senhor reina nas nossas vidas. Ele é Deus quando o nosso coração está aflito. Ele é Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele é Deus quando o nosso coração está transbordando de alegria. Ele é Deus. Ele é Deus quando sofremos perseguições. Ele é Deus quando somos abençoados. Ele é Deus quando passamos por tribulações. Ele é Deus quando não sabemos por que caminho devemos seguir. Ele é Deus. Ele é Deus quando somos tomados pelo medo, pela aflição, pela angústia. Ele é Deus quando amamos ao próximo. Ele é Deus quando não conseguimos amar ao nosso próximo. Ele continua sendo Deus. Peça força para o seu Deus, para que você consiga amar o seu próximo, porque Ele é Deus. Ele é Deus quando a situação está favorável. Ele é Deus quando tudo acontece de forma contrária com os nossos planos. Ele é Deus quando as portas se abrem, mas Ele é Deus também quando as portas se fecham. Ele continua sendo Deus. Ele é Deus quando nós pecamos. Ele é Deus quando nós o adoramos. Ele é Deus quando nós falhamos. Ele é Deus quando nós alcançamos uma vitória.
Ele é Deus quando nós o deixamos de lado em nossas vidas. Ainda quando nós tiramos Ele das nossas vidas, nós tiramos o Senhor do nosso trono, Ele continua sendo Deus. Ele continua querendo voltar para o trono das nossas vidas, porque Ele é Deus. Aleluia, Pai. Ele é Deus quando Ele diz sim. Ele é Deus também quando Ele diz não para nós. Ele continua sendo Deus, mesmo quando Ele fica em silêncio. Quem nunca passou pelo silêncio de Deus? Nós achamos que Deus não está conosco. Em alguns momentos de aflição, oramos pensando que Deus se esqueceu de nós, nos abandonou, está indiferente ou não está enxergando nossa dor. Questionamos a aparente inércia de Deus, pensando que Ele não age, porque não quer. Afinal, sabemos que com apenas um toque ou uma palavra, Ele pode reverter qualquer quadro, não é verdade? Mas Deus não age, em alguns casos, exatamente por Ele ser Deus. Amém? Ele sabe o momento certo de agir. Não é no nosso tempo. Não é no tempo que a gente tira Ele do trono e fala, é agora, eu quero agora. Não é nesse momento. É no momento dele. Ele sabe o momento certo, igreja. Ele sabe como agir. E Ele sabe onde e quando agir nas nossas vidas. Se nos momentos de lutas não confiamos em Deus, estamos tirando o seu lugar em nossas vidas. São nesses momentos em que, desconsolados, pensamos não ter mais jeito, que o Senhor de seu trono olha para nós e diz, deixa eu ser Deus. Deixa eu ser Deus na vida de vocês, igreja. Aquiete seu coração e saiba, eu sou o Senhor. Aleluia, Pai. São essas exatas palavras que imagino que Deus deseja falar conosco nos momentos mais difíceis. Pois é exatamente isso que está escrito em um dos meus salmos preferidos. Vamos ver Salmos 46. Eu fiz uma síntese do Salmo. Salmo 46. A palavra diz mais ou menos assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Aleluia. Obrigado, Deus, por ser o nosso Deus, por ser nosso refúgio e fortaleza, por ser o nosso socorro bem presente no momento das nossas angústias. Temos falhado, e falo por mim mesmo, temos falhado em não confiar plenamente, não deitar totalmente, não descansar completamente. Temos falhado por não reconhecer que Deus é Deus. Se Deus é de fato Deus e Senhor de nossas vidas, nós precisamos orar com ousadia e com confiança, reconhecer que Ele pode impor, que nós podemos impor nada para Ele. Nós não podemos dar nenhuma direção para Ele. Nossas orações são apenas um canal pelo qual Deus molda o nosso coração para nos apontar à vontade dEle. Seja feita a sua vontade, não a nossa. Está na oração do Pai Nosso. Cada vez que agimos por nós mesmos, sem antes consultar a Deus, ou sem pedir orientação, sem reconhecer a sua soberania, estamos tirando o seu devido lugar das nossas vidas, não é verdade? Não é trabalho nosso dar instruções ou orientações a Deus. Nosso papel é apenas o de ouvi-lo e deixar que Ele guie as nossas vidas conforme a sua vontade. E a igreja, como é satisfatório ver o agir de Deus nas coisas impossíveis e improváveis. Como é satisfatório ver o agir de Deus nas nossas vidas. Quão bom é. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 2,16, diz assim: pois quem conheceu ou compreendeu a mente, os conselhos e propósitos do Senhor?
que o possa instruir, guiá-lo ou orientá-lo? Igreja, amados, hoje é uma boa oportunidade para deixarmos Deus ser Deus e Senhor em todas as áreas de nossas vidas. O pastor Magno falou isso na abertura do culto, no momento do dízimo das ofertas. É exatamente essa mensagem que Deus quer ministrar em nossos corações nesse dia. Tem algo que te aflige e você pensa não saber o que fazer? É simples, descanse, confie e espere. Deus vai agir por você. Apenas deixa Ele ser Deus. Apenas deixa Ele ser Deus. Apenas deixa Ele ser Deus na sua vida. Por muitas vezes não deixamos Deus ser Deus nas nossas vidas. O que nós temos que fazer é apenas deixar Deus ser Deus nas nossas vidas. E não as nossas vontades. E não as vontades do mundo. E não as vontades, por muitas vezes, do nosso cônjuge, do nosso pai, do nosso namorado, namorada, não sei. Nós temos que deixar Deus ser Deus na nossa vida. Deus ser Deus nas nossas vidas. Talvez o que nos falta seja um reconhecimento e submissão completa. Aquele que sabe o que é melhor para nós, para o nosso futuro e para a nossa família. Então, o que temos que fazer é buscá-lo em oração. Dizer que de hoje em diante queremos deixá-lo, que Ele assuma a posição de Deus em nosso coração. Quando agimos assim, Ele assume o seu lugar no trono. Aleluia, Pai. Aleluia, assuma o seu lugar no trono das nossas vidas, Pai. Estamos aqui nessa noite pedindo isso para o Senhor, Pai. Assuma o lugar no trono das nossas vidas, Senhor. Assuma o lugar no trono das nossas vidas. Ele é Deus e sabe todas as coisas. Deuteronômio 28, do versículo 1 a 2, estamos quase terminando. A palavra do Senhor diz assim. Deuteronômio 28, do versículo 1 a 2. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aleluia, Pai. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Queremos ouvir a sua voz, Pai. Queremos ouvir a sua voz, ó Senhor. Queremos ouvir a sua voz, ó Espírito Santo de Deus. Aqui estão os seus filhos, Pai. Aqui estão os seus filhos amados, a sua igreja, a sua noiva preciosa, que quer escutar a sua voz. Que quer deixar o Senhor agir em suas vidas. Que quer deixar o Senhor reinar no trono das suas vidas. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, ó Espírito Santo de Deus, a nós não tomarmos as nossas decisões. A nós não queremos, ó Senhor, dar palpite naquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Que nós não saiamos do centro da vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas, ó Pai. Deixe Deus agir em sua vida. Deixe o Senhor ser o Senhor da sua vida, ó igreja. Deixe o Senhor ser o Senhor da sua vida. Deixa Deus assumir o seu lugar no trono de sua vida. Se coloque de pé, igreja. Se coloque de pé. Coloque a mão no seu coração. Aleluia, Pai. Aleluia ao Senhor. Essa noite que nós cearemos com o Senhor. Essa noite que será ministrado a ceia do Senhor para as nossas vidas, Pai. E nós não queremos ceiar, ó Senhor, sentado no trono das nossas vidas, não deixando o Senhor ser o Senhor das nossas vidas. Então que o Senhor seja o Senhor das nossas vidas. Que o Senhor esteja no trono das nossas vidas. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por falar conosco nessa noite.
entendemos nessa noite, ó Pai, que temos que deixar o Senhor reinar, que temos que entregar o trono de nossas vidas em suas mãos, que o Senhor seja o nosso Senhor, que o Senhor seja o nosso Senhor, que o Senhor seja o Senhor da sua igreja, que o Senhor seja o noivo da sua igreja amada e preciosa. Nós aprendemos e compreendemos nessa noite que temos que deixar o Senhor agir e trabalhar em nossas vidas. Então, obrigado, Pai. Obrigado ao Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra que veio para abrir a nossa mente, veio para tirar as escamas dos nossos olhos, veio para nos ensinar que nós queremos ter essa intimidade com o Senhor, como o Senhor relatou no texto que nós lemos, que o Senhor ficará conosco como um cinto de linho grudado nos nossos corpos, que o Senhor venha direcionar, nos direcionar em tudo que nós fizermos, em nome de Jesus. Exalte o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor, porque Ele é santo, quer reinar em sua vida. O Senhor é um Deus Pai Todo-Poderoso. O Senhor é aquele que reina e quer reinar em nossas vidas. Em nome de Jesus. Aleluia, Pai.